Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou Osias e hoje contarei para vocês mais um grande relato. Olá, me chamo Sebastião Augusto Moreira, tenho 27 anos e moro em Divinalópolis, Minas Gerais. Meu tio, quando era pequeno, ele adorava histórias sobre a lenda urbana do lobisomem e sobre outras criaturas da mata. Mas o que mais lhe chamava a atenção era o famoso homem-lobo. Certa noite, ele estava em seu quarto lendo um livro à luz do lampião, pois eles moravam em um sítio no meio do mato. Logo, meu tio começou a ouvir barulhos na janela e que se repetiam com o tempo. Ele resolveu chamar seu pai, no caso meu avô, que já estava dormindo. Depois de acordá-lo, os dois saíram fora da casa e foram ver o que era toda aquela zoada, mas não viram absolutamente nada. Algum tempo depois, começaram a ouvir rosnados do lado da casa do sítio, próximo ao galinheiro, e as galinhas alvoroçadas. Meu avô correu até o local com sua espingarda em punho, e o que eles viram era algo terrível. Era uma criatura grande, semelhante a um lobo, mas estava andando em duas patas. A coisa ficou de pé e começou a rosnar. Meu avô logo atirou na direção do bicho, mas infelizmente errou. E assim que a criatura ouviu o tiro, o bicho logo fugiu. Bem, se passaram alguns dias e meu avô estava em um bar que ficava uns 3 quilômetros da sua casa. Esses bares de beira de estrada. Ele estava à mesa com seus amigos e comentou sobre aquela noite com o dono do bar. O dono do bar se chamava Afonso e ele disse ao meu avô: "Cuidado, homem, isso que você viu pode ser o lobisomem e essas criaturas são vingativas, então se prepara, pois você pode ser emboscado por essas estradas nesse breu afora." Meu avô percebeu que Afonso dizia isso com um certo ódio, como se estivesse tomado as dores do bicho que invadiu seu sítio. Bem, alguns dias se passaram e meu avô lá estava no bar, proseando com os amigos até tarde e enchendo o rabo de cachaça. Quando deu 9 horas, os amigos do meu avô queriam o levar para casa, pois ele estava muito ruim para caminhar sozinho. Afonso insistiu que deixasse meu avô lá mesmo, que ele o levaria para casa de caminhonete assim que fechasse o bar. Pois o bêbado, como ele estava, ele poderia cair do cavalo. Então, diante de tamanha generosidade, os amigos do meu avô foram embora, despreocupados. Meu avô continuava a beber e já não falava coisa com coisa, mas estava lúcido. Afonso ofereceu a saideira e disse que era por conta da casa. Meu avô pensou em aceitar, porém um pensamento rápido lhe passa a mente. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Meu avô achou estranho um dono de bar lhe oferecer pinga de graça. Então meu avô disse que não iria mais beber naquela noite. "Obrigado, Afonso. Anota tudo aí, que semana que vem eu acerto com tu", disse meu avô. Então o Afonso disse: "Seu José, o senhor vai acertar suas contas comigo hoje. Se lembra daquela noite quando atirou naquela criatura que rondava a sua casa?" "Pois é, homem, aquele bicho era eu. Nasci com essa maldição de virar bicho. Só queria comer umas galinhas do senhor, já que o senhor bebe fiado aqui toda semana e nunca paga. Aquele tiro passou de raspão. Poderia ter me acertado e me matado. Mas hoje é o senhor que vai morrer." Meu avô ficou pálido
estava completamente sob efeito do álcool e tentou sair dali cambaleando às pressas. Enquanto derrubava tudo em seu caminho, ele saiu do bar e tentou correr pela estrada escura, iluminada apenas pelo luar, enquanto ouvia gritos e gemidos e dor vindo de dentro do bar. Ele consegue andar por uns 500 metros, cambaleando em zigue-zague. Mas de repente, uivos vieram da mata ao lado da estradinha de terra, seguidos de urros e rosnados, e cada vez se aproximava mais. Meu avô estava desesperado, pois sabia que a fera era o dono do bar. Um fato engraçado é que meu avô corria com uma garrafa de pinga na mão. E logo em seguida, ele viu luzes de faróis se aproximarem. Era um carro que passava pela estradinha. Meu avô se jogou na frente do carro e pediu ajuda ao motorista, que era um fazendeiro da região. Então o homem parou o carro e perguntou se meu avô estava bem. Mas quando viu a garrafa de pinga em suas mãos, o homem logo passou um sermão no meu avô. O senhor deveria ter vergonha na cara. Nessa idade, enchendo o rabo de cachaça. Um homem velho desse deveria estar em casa, cuidando da família. Se você sabe ir pro bar a pé, então sabe o caminho de volta. O homem deu partida no carro e foi embora dali, quase passando por cima do meu avô. Naquele momento, a fera havia sumido. Então meu avô continuou correndo, ou pelo menos tentando correr. 5 minutos depois, saiu do mato aquela mesma criatura que meu avô havia tirado semanas atrás. Era um ser horrendo, tinha uma pelagem negra, olhos vermelhos, joelhos dobrados para trás, e do seu focinho saíam enormes presas que escorriam baba. A coisa pulou em cima do meu avô, derrubando-o no chão com seu peso. O lobisomem investiu para cima dele e tentou morder seu pescoço, mas o meu avô colocou o braço direito na frente e a fera quase arrancou seu braço em uma única mordida. Com a outra mão, meu avô pegou a garrafa de pinga que segurava e quebrou o talo da garrafa em uma pedra que havia ali mesmo no chão. E em seguida, ele enfiou as pontas de vidro da garrafa com toda a sua força no pescoço da criatura. Sangue esguichava para todos os lados. A fera começou a se debater, tentando tampar o profundo corte no pescoço com suas patas longas e desproporcionais. Então a fera correu dali, em meio a uivos, relinchos e gritos, e assim desapareceu no mato. Meu avô chegou pálido em casa e com o braço quase partido ao meio. E ele foi atendido rapidamente pela minha avó, que enfaixou seu braço, e meus tios o levaram de carroça ao hospital da cidade. Quando teve alta do hospital, ele contou tudo o ocorrido, mas ninguém acreditou nele, pois acharam que ele foi atacado por uma onça, pois a mordida coincidia com a do animal em questão. No mesmo dia que meu avô recebeu alta do hospital, ele pegou sua espingarda e foi até o boteco para matar o dono do bar. Mas o local estava fechado. Então meu avô foi até sua casa, que ficava ao lado do boteco. Mas logo percebeu que o lugar estava abandonado. Afonso havia desaparecido da cidade. Meu avô hoje é falecido. E meu tio que me contou essa história. Eu acredito nele, pois meu tio é um homem sensato e nunca foi de inventar coisas do tipo. Boa noite.